Bom, a semana da anatomia cardíaca, a estrutura dela é uma estrutura de um curso básico, mas com informações de médio a avançado, que é para aqueles alunos que não viram nada também conhecerem, e aqueles que viram já aprimorar um pouco o conhecimento. Só que a ideia aqui é a seguinte: existe diversas disciplinas básicas, né, como anatomia é uma ciência básica, histologia é uma outra ciência básica, fisiologia e a patologia, e elas são ciências de apoio para uma aplicação clínica, para o que vai ser exercido na profissão, né, no futuro daquela pessoa que procurou fazer a área da saúde. Então eu trouxe um caso aqui para discutir com vocês. É um caso clínico que eu vou fazendo a leitura aos pouquinhos, porque tem uma cronologia a ser seguida. Bom, é um paciente masculino de 65 anos, e algumas coisas aqui a gente pode já grifar para aproveitar. Ele é um gerente bancário, então ele tem um cargo aqui de estresse, no caso, meta sobre meta sobre meta, e a promoção que gera mais metas e a cobrança grande, não que outras profissões não tenham, mas é muito característico dos bancários, o trabalho sobre metas. Ele é sedentário, tabagista, tem um consumo de álcool dito por ele social, né? Basta saber agora quantas vezes ele socializa por semana, mas ele tem alguns históricos importantes, ele é hipertenso, ele é diabético e ele tem um índice de massa corporal beirando a obesidade. Ele está com sobrepeso, está com IMC, o índice de massa corporal 29, e todos esses fatores são fatores de risco para evento cardíaco. Um evento cardíaco. Então, essa é a primeira questão, eu conhecer os fatores de risco. E por que seria um fator de risco cardíaco? Porque todos esses fatores podem causar dano no endotélio e gerar a famosa placa de ateroma. Tá? Bom, a queixa principal que levou esse paciente ao seu médico foi uma forte dor no peito, com formigamento para o membro superior esquerdo. Isso é uma descrição clássica de angina. Tá? Só que essa angina que ele teve não aconteceu sem algo, foi resultado de um esforço onde ele tentou subir escadas, né? Ele tentou subir escada até o terceiro andar. Então essa é uma angina que ela apareceu com esforço, não é uma angina de repouso, é uma angina que só aparece quando ele faz esforço, e o fez sentar, né? Ele teve que encerrar essa jornada de subir escada, e ele referiu no momento em que ele sentou que ele estava com uma sudorese aumentada e só melhorou após 10 minutos, e alguns dados são importantes para a gente pensar numa angina estável. Primeiro, pelo evento acontecer no esforço, depois de 10 minutos ele melhorou. Então aqui é uma outra possibilidade, né? Nós estamos pensando num risco cardíaco, numa angina estável. E lógico, nós estamos dentro da semana da anatomia cardíaca, muito difícil eu trazer para vocês um paciente que vai sofrer uma pancreatite aqui, mas é esse raciocínio que a gente precisa ter, né, do quadro que o paciente apresenta. No exame físico, o exame físico ele tem uma pressão de 150 por 95, frequência cardíaca 95 batimentos, ele ainda não está taquicárdico nesse momento, não está acima de 100, uma frequência respiratória de 18 incursões por minuto, também está normopneico, né? Ele tem a pressão aumentada, mas ele já é hipertenso, talvez essa pressão é o controle normal, ele não tem cianose de extremidade ou nenhum outro desconforto. Isso quando ele se apresentou para o exame, que não foi no mesmo momento que ele sentiu a dor no peito. Ele
teve a dor no peito, sentou na escada, se recuperou, né, a dor passou, ele deve ter pego o elevador, porque a escada o fez mal, e ele foi procurar o seu médico, né, de consulta de rotina, e as bulhas cardíacas, na ausculta cardíaca, as bulhas cardíacas estavam normofonéticas, né, B1 e B2, normofonético, quer dizer, não tinha alteração de válvula, tá? Provavelmente, se não tem alteração de válvula, tem uma circulação sem refluxo, tá? E o paciente foi encaminhado para fazer um ECG que não apresentou, nesse momento, nenhuma alteração substancial, diga-se, ou que devesse ser notada. Puxa, mas não aparece no ECG, nem sempre aparece no ECG nesse momento, né? A gente não sabe quantos dias ele demorou para isso, ele tem uma angina estável no momento que ele fez o ECG, no caso em repouso aqui, é muito importante, ele fez a avaliação em repouso e não teve nenhuma anotação digna para ser evidenciada. Continuando o caso, o paciente foi orientado a realizar um teste ergométrico, então vamos fazer aquele teste de esforço, e durante o esforço eu avalio com o ECG para ver se você tem uma alteração, já que você sentiu um desconforto no esforço, acho que o teste tem que ser em esforço, foi o que o médico sugeriu, só que como era início de 2018, estava muito próximo do carnaval, e o VS já estava com viagem programada, e ele preferiu adiar o exame, dizendo que o desconforto só aparecia quando ele estava estressado, que aquele dia foi um dia de muito estresse para ele, que a viagem poderia ser algo importante para sua recuperação. Dá uma olhada no argumento do nosso candidato a cardiopata, aí, o senhor VS. Né? Bom, o caso evoluiu. Né? Então, ele foi viajar, ele foi para o carnaval dele, e como o VS é uma pessoa que até é comprometida com a sua saúde, ele não abandonou a orientação. Ele foi fazer um teste ergométrico, só que ele foi em maio de 2018. Aqui nós estávamos final de fevereiro para março, que é o carnaval no máximo, aí, abril, maio, ele foi 2 meses depois, ele realizou o teste ergométrico e deu positivo para esforço, quer dizer, ele teve alteração no eletrocardiograma, a frequência cardíaca dele disparou demais, e dentro desse teste foi positivo para um processo isquêmico coronário. Então, ele foi submetido a uma cinecoronariografia. Né? E na cinecoronariografia, algumas coisas interessantes. Ele tem uma dominância coronária direita, essa é a maior parte da população tem, né? Dominância coronária direita é o normal, isso é um dado muito importante de se saber o que é dominância coronária, tá? E a dominância coronária direita é a mais comum, chegando quase a 65%, a 70% das pessoas tem essa dominância coronária direita, e ele tem 30% de obstrução do ramo interventricular anterior no terço médio. Então aqui já começam a entrar alguns detalhes anatômicos, né? A dominância coronária direita, o que significa isso, a importância de saber quem é esse ramo interventricular anterior, onde é seu terço médio, de onde veio essa artéria, para onde ela vai necessariamente. Só que durante o procedimento, como as coisas podem acontecer, e talvez não seja um lugar ruim para acontecer, durante o procedimento o paciente sofreu um infarto agudo do miocárdio, durante o cateterismo dele. E já foi feita a revascularização, estabilizado o quadro, isso em maio de 2018, então gostaria que vocês prestassem atenção na cronologia agora, onde ele não tinha nenhum problema de válvula, a válvula estava normofonética, o ritmo cardíaco dentro da normalidade, e assim por diante. Bom, o quadro evoluiu, e aí no final de 2018, agora começam os dados mais interessantes, no final de 2018 o VS ele retorna para o cardiologista, porque ele percebe que sua pele estava ficando amarelada, ele está com icterícia. O bolo fecal está branco, ele está com acolia fecal. E a urina escura, está com colúria. Puxa, mas, Leandro, icterícia, pele amarelada, acolia fecal, colúria são muito
sintomas para quem tem algum problema hepático. Como é que esse cara virou um hepatopata? Agora ele virou um hepatopata. Ele nem bebia muito, era social, apesar de não ter falado, não é alcoólatra. Bom, o exame físico constatou mesmo icterícia, ascite, então ele tem um edema abdominal, e a formação de cabeça de medusa. Formação de cabeça de medusa indica que ele tem uma hipertensão aqui, hipertensão portal. Hipertensão portal, a veia porta dele está com dificuldade de fluxo. Tá, mas mesmo assim, Leandro, parece ser algo de hepatopata. Ele não era cardíaco, então agora vem as relações, né, não o estudo fracionado do conteúdo.